Olá, amantes da ornitologia, sejam bem-vindos ao canal FOP. E o canal FOB hoje veio aqui para Maricá para falar com essa sumidade da ornitologia. Eu não vou nem fazer a apresentação, vou deixar o seu Álvaro Blazina se apresentar. O senhor, primeiramente, o senhor não é brasileiro? Não sou brasileiro. Como lugar de nascimento, não. Como coração, só 50% e 50%. Não vou negar minha nacionalidade, mas amo este país, amo de coração, que escolhi para morar conscientemente, não me arrependo e só me trouxe alegrias. Então, no coração está também minha condição de brasileiro, né? Embora tenha o sotaquezinho, mas a gente vai... O sotaque permanece. E o senhor cria faz pouco tempo? Sim, só apenas 55 anos. Eu comecei com 10 aninhos, meu pai, que foi um grandioso, ele viu como eu gostava de natureza, como eu gostava de tudo que era vida. Sem eu pedir, sem insinuar, ele me aparece com uma gaiola, com um casalzinho de canários, e foi o pontapé inicial. Depois, aos 15 anos, eu descobri, por um acaso, uma exposição oficial, já competitiva, e aí entrei na atividade já, vamos chamar assim, competitiva, de buscar troféus, de fazer a coisa com técnica, na busca da excelência, ou seja, que tenho 55 de criador e 50 ininterruptos de criador já buscando a qualidade e a competição. E sempre com canários, desde essa época? Sim, sempre com canários. Eu comecei como quase muitos de nós com passarinho nacional. Na época a gente inocentemente fazia aquilo de caçar e tal. Depois, obviamente, quando tomei consciência que não era o caminho, preferi animal doméstico, mas já criei muita coisa. Já criei trinca-ferro, já criei canário da terra, já fiz o manual de julgamentos de canário de cicales de cor. Então transitei também em passarinho nacional, já fui marcador de roda de trinca-ferro, etc. Né? Gosto realmente de tudo que seja ornitologia, mas, digamos, com seriedade, com afinco, com alto grau de busca de qualidade, realmente canário. Começou criando que cor, Blazina? Como quase todos nós, branco e amarelo. Na época eu comecei, realmente era muito fácil fazer prova para juiz, porque não tinha quase cores, né? Era uma situação diferente, as mutações foram aparecendo depois e eu fico surpreso, porque eu me sinto com energia total para a atividade, mas olho para trás, quanta coisa que passou, né? Quantas coisas que eu acompanhei na história desses últimos 50 anos, imagina, tem muita coisa para contar. Obviamente não daria nessa entrevista, mas a mim me emociona passar o filme de tudo que passou e tudo que aprendi, né? Não, a ornitologia mudou muito. Acredito que nesses 50 anos ela sem dúvida. O número de mutações... E continua mudando, com certeza. Sim, né? Com certeza. Com certeza estamos avançando passo a passo, com grandes organizações, como a FOB, sem dúvida, é uma pioneira, né? E isso faz com que tudo se facilite, porque o criador tem uma condição de estrutura, de informação, todas essas iniciativas que estão se tomando, que são realmente plausíveis e muito, muito interessantes, porque estende a mão a todo mundo, né? Claro. Tem, e me permito parabenizar aquelas pessoas que entram no YouTube e fazem informações. É necessário, obviamente, fazê-las com seriedade, com base técnica, né? Sem aventuras, mas eu tenho visto trabalhos excelentes nesse campo também. Sim, com certeza. Além de ser um criador extremamente experiente, um juiz de canários de cor, extremamente técnico também, conhecido por essas funções, o senhor também é pai de uma das criações, da primeira criação reconhecida pela CON do Brasil, que é a mutação urucum. Como é que o senhor enxergou que aquilo podia ser uma mutação reconhecida? Bom, o início de tudo, na realidade, coube a mim o trabalho de fixação, estudo e o processo de aprovação, né? Esses passarinhos apareceram na cidade de Resende, no criador do Márcio Laranjo, que ele inicialmente me comunicou estar percebendo, ele teve a sensibilidade de perceber que estavam nascendo exemplares com características diferentes. Eu, na época, o encorajei a seguir adiante, ele preferiu, me deu a honra de continuar, falou que eu teria a capacidade de fazer esse trabalho e assim começamos. Primeiro estudar se era realmente uma mutação, depois tentar fixá-la,
depois da rusticidade, depois da qualidade, da número. E isso foi um processo realmente de extrema paciência, né? Fora que essa mutação inicialmente apresentou problemas neurológicos e motrizes que eram uma dificuldade a mais a ser superada. Tanto que apareceu em 5 países diferentes do mundo, os outros 4 desistiram e eu comecei com persistência a tentar, digamos assim, superar essas dificuldades. Foi um processo de apenas 23 anos, mas foi a aprovação final, uma mutação que, considerando que jamais houve aprovação de nenhuma raça fora da Europa, não foi só o fato de ser a primeira do Brasil, como a primeira no mundo a aprovar fora da Europa. Era um desafio enorme. E quero aqui, logicamente, deixar a minha homenagem a Luiz Beraldi, porque foi ele quem levou, digamos, abraçou a causa do ponto de vista de tudo que implicava em fazer os contatos com a com a Ordem Mundial de Juízes, as dificuldades de levar os passarinhos para o Mundial do Hemisfério Norte por causa das barreiras sanitárias. Sim. Ele conseguiu trazer os grupos de juízes que fariam avaliação. Então foi um trabalho de equipe. A mim coube a parte técnica, o estudo, a elaboração dos critérios, a produção dos exemplares, junto com outros criadores, como o Alberto Policaro, que é do Bicanaril, que também abraçou, foi um grande amigo, um grande estimulador, e finalmente houve o sucesso. Obviamente é uma emoção difícil de descrever e que eu dou ao Brasil, no sentido da emoção que isso significa, pela forma como eu fui acolhido aqui, tantos amigos que eu tenho e tantas emoções. E foram 23 anos esse processo, é isso? Sim, foram 23 anos, e não terminou porque depois entra o desafio de fazer os mosaicos. Era uma nova etapa, já foram consolidados, aprovados pela OBJO, já estão concorrendo. Foram mais de 10 anos para conseguir essa nova etapa. E agora estamos fazendo o Surucum da linha escura, que também parece ser uma janela com grandes chances de que tenha sucesso e que o Brasil possa também se vangloriar, no bom sentido, de mais uma etapa realizada a nível mundial, né? Falando superficialmente, quais são os critérios que a ACOM pede para você comprovar uma nova mutação? Os critérios são muito lógicos, eu sei que são muito difíceis de superar, mas parece, se a gente vê do outro lado, para aprovar uma nova cor tem que haver garantias, e essas garantias são que seja uma cor completamente com características muito próprias, fáceis de identificar, e que exista em quantidade e em qualidade. Então, eles se apoiam nesses 3 pontos. Por isso que é preciso apresentar durante 3 anos um número expressivo de exemplares com uma pontuação média muito alta, que dê a garantia de número, identidade e quantidade, que aí dá solidez a poder bater o martelo e dizer, bom, realmente podemos aprovar. Essa que é a ideia. E Blazina, como é que se dá o desenvolvimento de uma nova mutação? Por exemplo, se eu sou um criador de canários, se eu quiser identificar uma mutação nova no meu plantel, como é que eu faço isso? Perfeito. A nova mutação é um golpe de sorte, porque ela tem que ocorrer naturalmente, é uma alteração genética no código genético do exemplar, que vai redundar numa aparência, ou seja, num fenótipo, que chamamos tecnicamente, mas visualmente algo nunca visto anteriormente. Obviamente é necessário um mínimo de conhecimento sobre as cores que já existem e uma sensibilidade para captar qualquer nova expressão completamente diferente do que já existe, porque ela precisa do primeiro requisito, que é identidade, né? Então, é simplesmente um golpe de sorte, tem que surgir, ela surge espontaneamente, não há meios artificiais, ou pelo menos não são utilizados, e não é o campo de laboratorial nem nada do gênero, que possa provocar uma nova mutação. Ela tem que surgir naturalmente. Quando surge, o criador a identifica, ele conversa com os colegas, ele vê e começa a estudar para ver, porque muitas vezes uma alteração visual não necessariamente é genética. Sim. Ela pode ser fruto de problemas fisiológicos, de uma série de outros fatores que não se transmitem geneticamente, né? Já apareceu, poucas pessoas acreditam, mas já apareceu o canário negro, totalmente negro. Só que nas 2 ou 3 ocasiões que apareceram, não foi possível fixar
pelo que concluímos que não seja uma coisa genética, mas uma anomalia fisiológica do exemplar. Mas básica e resumidamente é isso aí. Blazina, desde o descobrimento dessa mutação, ela deve ter se modificado muito de lá para cá. Você ainda trabalha no aprofundamento dessa mutação até hoje? Sim, sim. Não sou eu, como grandes criadores no Brasil. Eu peço mil desculpas de não colocar nomes, porque eu tenho medo, pânico de cometer injustiça, mas tem vários criadores no Brasil excelentes que trabalham, sim, na evolução constante, né? Digamos assim, que a mutação ela aparece como coisa de identidade própria e junto com ela fatalmente verá o desafio de evoluir sempre geneticamente na busca de cada vez maior qualidade. Sim. Isso se aplica desde o canário verde, que é o ancestral, até a mais nova mutação. Ou seja, associada a uma cor nova, vem o desafio de sempre fazer uma evolução qualitativa de acordo com os critérios do manual de julgamento. Esse é o grande barato dos concursos. Nada mais é do que juntarmos os nossos trabalhos de uma cor determinada para que o juiz avalie quem trabalhou melhor a arte da genética e conseguiu uma ave que chegasse o mais perto possível do ideal indicado pelo manual de julgamento. Isso é constante e é aí que está o grande barato. Nunca chega, por isso que é tão bom. E você é premiadíssimo aí, né, nos canários de cor, né? Que dicas que você poderia dar para os criadores iniciantes na questão de seleção das aves, Blazina? Muito boa pergunta, muito boa mesmo. Eu gosto demais de me comunicar com os iniciantes. Em primeiro lugar, por uma questão filosófica ou de princípios, eu quero sempre peço que os iniciantes não se sintam inibidos ou não se sintam inferiorizados pelo fato de estar começando. Ninguém nasceu sabendo, ninguém deve carregar um sentimento de superioridade por causa de um prêmio pendurado na parede. O primeiro, obviamente, eu vou dizer o óbvio, o primeiro é o entusiasmo, o prazer de fazer, né? Toda atividade esportiva, cultural, musical ou profissional tem o componente do prazer de fazer. Esse é muito importante. E, obviamente, uma vez eu digo que a canaricultura é uma necessidade de negociar entre a emoção e a razão. Quando vocês adorei canaricultura, fui na FOB, vi aquele campeonato sensacional, quero entrar nessa brincadeira, aí, obviamente, não importa quão pequeno você seja, pode ter um quartinho com 10 gaiolas, você vai poder fazer um trabalho de qualidade e competitivo. Você vai precisar primeiro usar a emoção para dizer o que mais te agrada. Se é porte, se é cor, se é friso, se é canto. E a partir daí vou me dedicar. Quando você conseguiu entender, cria o foco aí sim com a razão. Em seguir o passo a passo de um excelente planejamento. Onde você diga como pretende no curto, médio prazo chegar às suas metas, onde vai se abastecer de matrizes, qual vai ser o melhor manejo, a nutrição e de que forma você vai conseguir galgar isso. Não pense que seja uma coisa inalcançável, que é só para os grandes, que é só para os experientes. É ao alcance de todos. Você que é iniciante, mergulha, se anime, procure a gente, nós estamos aqui para ajudar, para estender a mão, para poder te alavancar para o futuro com o maior carinho do mundo, sem nenhum interesse comercial. O interesse é o crescimento coletivo. Nós queremos ver a ornitologia do Brasil cada vez mais brilhante a nível mundial. E para isso, obviamente, olha meus cabelos brancos, precisamos estimular os jovens, os jovens não necessariamente de idade, mas os empolgados que querem entrar no nosso meio. Sejam bem-vindos, tem na FOB muitas informações, não dá nem o tempo para ver tudo que tem, que vocês do canal têm feito. Então, abrir essas portas de verdade, todos nós, juízes, criadores, diretores, mídia, estamos aqui para acolhê-los com o maior carinho. Resumindo, primeiro, a emoção do que você quer criar. Segundo, a razão de como você vai fazer um bom planejamento que vai te garantir encurtar o tempo dos resultados. Perfeito. O que a gente pode observar? O que consta hoje no standard da característica urucum? Então, veja bem, a característica urucum, inicialmente, é óbvio que a primeira coisa que impacta é ver a cor das partes córneas e com ênfase para o bico. Por quê?
porque todos os canários antes do urucum não tinham depósito de pigmento no bico, era um bico branco, apigmentado, né? Tinha pigmentos melânicos nos pássaros melânicos, mas lipocromo não. Então é a primeira impressão, mas com o tempo descobrimos que não é somente isso. Com o tempo descobrimos que, além de pigmentar o bico, também pigmenta as regiões outrora brancas dos canários ancestrais, ou seja, a borda branca dos nevados e a borda branca dos mosaicos. Ele deposita ali lipocromo. Um canário urucum que jamais vai ter um cílio branco, nenhuma parte branca. Muito bem. O que poucas pessoas conhecem, porque é um trabalho muito recente, que foi nada mais nem nada menos que uma universidade de Portugal que se prontificou a fazer um estudo de altíssimo nível sobre a genética do urucum. E nesse estudo de altíssimo nível, nada mais nem nada menos que descobriram também por que acontece o dimorfismo nas aves. Esse trabalho foi tão, digamos assim, de tão alto nível, que foi publicado na revista Science. A revista Science é a maior revista de tecnologia do mundo e apareceu na capa. Puxa, que legal. Na capa da revista Science e apareceu na National Geographic como um trabalho de pioneiro sobre canários. Olha que coisa interessante. E onde está a coisa mais interessante? Que nesse estudo eles descobriram que a enzima que faz a diferença de cor entre macho e fêmea é a mesma enzima que provocou o urucum. Então, agora está saindo, já me fizeram contato da Espanha, numa revista de canaricultura prática, um biólogo pós-doutorado vai fazer um trabalho também sobre o urucum e essa característica curiosa da enzima que faz o dimorfismo. Resumo, ele tem, além da cor natural, todas as áreas que antigamente eram brancas também são pigmentadas com a tonalidade mais diluída do que a cor de base. Glasina, a gente sabe que além dos canários de cor, você também tem uma dedicação grande aí pelos canários de canto agora. Como é que surgiu esse interesse pelo canto? Olha, a gente está ouvindo eles cantarem aqui de surgiu fundo, né? Por várias razões que congruíram para que essa paixão crescesse, né? Como eu sempre digo, eu sou um ponto fora da curva, porque além dos canários de cor, eu gostava muito, sempre gostei e continuo gostando dos pássaros nativos, né? E principalmente os pássaros nativos se identificam com canto, né? Na realidade, o que me levou a essa paixão? É porque quase todas as raças de canto que escutava, elas deveriam seguir uma partitura, o que é super válido. Mas descobri que o canário de canto floreado, ele é um compositor, e aquilo me fascinou. Eu digo, como é que pode uma coisinha tão pequena, ela elaborar uma partitura que nos encante? Ele tem que fazer os floreios mais elaborados, mais difíceis, mais, enfim, fora daquelas emissões comuns, e cada um canta diferente do outro. Aquilo eu achei sensacional. Cada dia me fascina mais. É realmente uma paixão, e assim como todas as outras de canto que me fascinam. E também me fascinou a ideia, que já fazia bastante tempo, simplesmente de ver o canário de canto como um atleta. Por que um atleta? Porque surgiu também a condição de canário de fibra, que chama de canto livre. Sim. Que é aquilo que a FOB também estimulou e que continua estimulando, aonde o indivíduo já não é a qualidade do canto, mas sim a disposição para cantar. Ele é um atleta na mais pura das expressões. Então tem as duas linhagens, obviamente em dois recintos diferentes, para não haver influência negativa, mas me fascina os dois. Crio buscando a máxima especialização, tanto nos canários de canto livre como nos timbrados floreados. Essa é a paixão. Realmente, eu sinceramente me considero fora da curva porque me apaixona tudo. Claro que tem que usar razão e saber restringir aquilo que eu vou focar. Mas essas duas, digamos assim, esses dois grupos me fascinam profundamente e busco a excelência em ambos, né? E tem alguma diferença significativa no manejo entre cor e canto? Total. Eu diria que já não é outra raça, é outra espécie, né? O timbrado é um manejo completamente diferente. E no floreado mais ainda, mas eu diria que o trabalho de não é possível criar os timbrados num volume como se cria canário de cor. Sim. Por quê? Porque o canário de cor você traz para mim
50 ou 100, me dá meia hora, eu vou colocar. É impossível trazer 50 canários floreados e fazer a avaliação. É necessário um trabalho muito mais personalizado, muito mais paciente de observação, porque primeiro que se você botar 8 pássaros juntos, você já não consegue escutar o que está cantado cada um. Então é personalizado nesse sentido, e até porque a evolução do canto dentro de um período, ela também vai ocorrendo. Então precisa saber quando chegou o momento da maturidade do canto dele para fazer a avaliação final. É tão desafiador que é fascinante por causa disso, mas o manejo basicamente não se pode pensar em fazer uma coisa de muito volume em canários timbrados ou em canários de canto de um modo geral, tendo em consideração a necessidade dessa avaliação personalizada que exige muito mais tempo do que os canários de cor. Tanto que o senhor tem aqui 2 espaços diferentes, sim, né? Cria em 2 espaços diferentes. Sim, bem diferentes e bem afastados um de outros, de forma que é impossível um conseguir escutar o canto do outro, né? Do outro recinto. Como moro em sítio, isso foi possível. Então tem um recinto dos canários dos timbrados, floreados, e tem o recinto onde estão os de cor e os de fibra, que sim, ou os de canto livre, que aí não há nenhum comprometimento estarem juntos, em face de que já não é na qualidade do canto, e sim a disposição, que nada atrapalha estarem convivendo juntos. Perfeito, que coisa linda, que trabalho primoroso. É muito fascinante. Eu te digo que eu sou imensamente grato, porque além do trabalho que faço em casa, que hoje é pequeno, em relação a outros trabalhos, eu tenho a fantástica oportunidade de fazer toda essa parte competitiva, vamos chamar assim, de buscar troféu e tudo, com criadores parceiros, com quem buscamos assim, essa parceria de apoio técnico. Assim, esse ano para mim é incrível. Eu digo, estou com 65 anos, foi o ano mais produtivo da ornitologia da minha vida, em termos de quantas coisas que estamos fazendo, com projeção fantástica para tentar alavancar o Brasil em termos de qualidade, né? O senhor participa dos campeonatos, Campeonato Brasileiro, o senhor está sempre presente. Sim. Qual a expectativa do senhor para esse próximo tão aguardado campeonato de 2021? Rapaz, eu tô com a empolgação de criança. Estou muito animado com as pessoas com quem estamos fazendo o trabalho de buscar excelência, muito animado. Obviamente, e isso ressalto sempre, com mais absoluto respeito com referência aos adversários. Estamos animados com a qualidade que a gente possa apresentar em concursos, mas num ambiente de absoluta confraternização, camaradagem e um ambiente, sim, técnico, onde a única rivalidade, se é que pode chamar entre aspas, é na mesa. Depois sempre temos o prazer de aplaudir quem ganhou, saber que a competição é isso e que tem que entrar com absoluta tranquilidade, sem obsessões ou sem perder a cabeça por causa de um troféu. De todas formas, a expectativa, e queira Deus que possa acontecer o 2021, no Campeonato Brasileiro, ali estaremos. Eu estou desde 84 em Campeonato Brasileiro ininterruptamente. Esse ano, obviamente, uma exceção, sim, mas nunca faltei, nunca deixei de competir, nem faltar, nem participar. Tenho no meu histórico, eu fiz um levantamento, mais de 350 julgamentos realizados pelo Brasil, pelo mundo, e estou aqui aberto a aprender como primeiro dia, né? Isso para mim faz parte do meu DNA, estar aberto a opiniões de outros criadores, a escutar colegas juízes e tentar crescer junto com eles. Poxa, Blazina, obrigado por essa aula. Um prazer. O pessoal que está em casa aí agradece imensamente também. Eu que agradeço de entrar no lar das pessoas. Todos sintam-se abraçados. Eu estou aqui à disposição de todos. As pessoas não imaginam quantos WhatsApp me chegam de consultas, onde legal, eu tenho o maior prazer. Jamais pergunto quem é, nem quanto dinheiro tem, nem se ele vai me fazer um favor, nem onde mora. Eu estou aqui à disposição de todos, de verdade. Jamais que me faz uma consulta, eu vou oferecer um produto, vou tentar, enfim, buscar uma coisa que não seja ajudar de verdade a todos, para que cresçamos dessa maneira, né? Trabalhando no varejo também, né? Perfeito. Blazina, muito obrigado. Eu que agradeço a todos, meus parabéns à diretoria, a vocês pelo excelente trabalho, e sempre que me chamarem estarei à total disposição para ajudar de verdade. Nos vemos no campeonato do ano que vem. Nos vemos no Brasileiro, se Deus quiser. Você que está em casa, deixe seu like aqui no nosso vídeo. Muito obrigado e vem com a gente nesse voo.